Muito bom dia a todas e a todos. É com grande satisfação que damos início a mais uma sessão de esclarecimento sobre a nossa candidatura ao Conselho Geral da Universidade Aberta para o período 2025-2029. Agradeço a vossa presença, pois a vossa participação é essencial para fortalecer o espírito democrático e plural da nossa universidade. A lista UAB Excelência, Pluralidade e Participação, da qual sou mandatário, reúne um grupo diverso de docentes e investigadores com percursos distintos dentro e fora da universidade aberta, mas unidos por um objetivo comum: contribuir para uma universidade mais aberta, mais inovadora e mais participativa. Queremos um Conselho Geral que valorize o debate, a transparência e a tomada de decisões coletivas, assegurando que a Universidade Aberta continue a ser uma referência no ensino superior à distância e digital. Defendemos uma instituição inclusiva onde todos, docentes, investigadores, estudantes e funcionários, tenham uma voz ativa na construção do seu futuro. Ao longo da última semana, promovemos a clarificação e as ideias sobre o que propomos no nosso programa de ação, com apresentações formais, debates e mesas redondas. Tal como vai acontecer nesta sessão, a nossa perspectiva é de abertura ao diálogo e inclusão ponderada, debatida e plural. Estivemos na Delegação Regional do Porto, onde, entre muitos outros tópicos, debatemos de forma aberta o papel do Conselho Geral na discussão das políticas de investigação da Universidade Aberta, a forma como a Universidade Aberta se pode ligar à sociedade civil de forma mais efetiva e eficiente, quer na componente de ensino, quer na componente de investigação, as apostas futuras de oferta educativa e a sua articulação com um modelo pedagógico virtual em atual mudança, ou o papel, por exemplo, coisas mais específicas ligadas com o papel dos tutores na Universidade Aberta e a sua articulação com a oferta educativa. Organizámos também uma mesa redonda, seguida de debate, onde ficou patente que a Universidade Aberta necessita do contributo de todas e de todos, independentemente da sua experiência científico-pedagógica, do campo do saber que representam ou do tempo de serviço que possuem na casa. Todos são elementos válidos e necessários para termos uma Universidade Aberta forte e capaz de enfrentar os desafios futuros. Hoje completa-se um ciclo de clarificação de ideias e compromissos face às propostas da nossa lista. A nossa comunicação tem, pensamos, sido clara e transparente e continuará a ser. Chamo por isto a atenção para os canais de divulgação, quer do programa, quer das iniciativas de campanha, que colocarei mais tarde no chat, à medida que o professor Paulo Osório for fazendo a sua apresentação. Consideramos estes canais essenciais para o esclarecimento informado sobre todos os aspectos associados à nossa proposta. Por isso, toda a informação possível se encontra aí disponível de forma clara e transparente. Para apresentar em detalhe as nossas propostas e compromissos para o próximo Conselho Geral da Universidade Aberta, convido agora o professor Paulo Osório, que fará a apresentação do nosso programa, seguida de um período de debate moderado por mim, onde todos, presencialmente e online, podem e devem intervir. Muito obrigado. Ora, muito bom dia. Eu, em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer esta introdução feita pelo mandatário da lista, o Jorge Trindade, e, naturalmente, começo por cumprimentar todos quantos estão presentes nesta sessão de esclarecimento, tanto aqui no Palácio Ceia, na Sala de Atos, como online. Mas, se me permitem, endereçava o meu primeiro cumprimento aos colegas candidatos da outra lista. A democracia existe precisamente quando há possibilidades de alternativa e, portanto, eu estendo aqui um cumprimento muito cordial aos colegas da lista, que eu desde sempre disse não é opositora, portanto, é uma lista também candidata ao Conselho Geral. Uma outra palavra de agradecimento é dirigida neste momento aos subscritores. E não me vou dirigir apenas aos subscritores da lista que nós estamos aqui a representar, mas a todos os subscritores que subscreveram ambas as listas. Porque, como sabemos, os subscritores permitem a viabilização
das listas. E, portanto, sem eles, nem o trabalho de uma lista, nem o trabalho de outra poderia ser consubstanciado. Portanto, agradeço a todos os colegas que fizeram, de facto, essa subscrição e que permitiram também para que este ato, que hoje vai terminar, portanto, uma vez que as eleições são dia 2, amanhã é dia de reflexão, para que este ato se consubstancie. Naturalmente que, the last but not the least, tenho que endereçar umas palavras aos colegas da lista. E o melhor agradecimento que eu lhes posso fazer é que nós verdadeiramente nos interligamos como um grupo. Fomos sempre um grupo, decidimos tudo coletivamente. Estou aqui a apresentar como poderia ser outro colega e, portanto, o nosso desiderato é querermos também integrar todos os membros da comunidade UAB no nosso projeto, que é um projeto que designamos de inclusivo. Portanto, fica também, desde já, esse agradecimento. Este agradecimento ajuda a explicar aquilo que eu agora passarei a apresentar, que não é mais do que as linhas programáticas do nosso, portanto, da nossa candidatura. E aqui eu queria dizer-vos que não há autorias, mas há coautorias. Cada linha foi pensada, refletida, discutida entre todos e todas, de uma forma completamente livre, e depois tentámos consensualizar. Portanto, não há qualquer tipo de autoria e, portanto, tanto contribuiu o elemento A como o elemento B da lista. Portanto, nesse sentido é que é a apresentação, portanto, das linhas programáticas. Uma outra questão de introdução para que todos nos possamos compreender. O Conselho Geral é um órgão colegial, mas não é um órgão executivo. Portanto, nós não nos estamos a propor a um programa reitoral, portanto, o nosso programa não é reitoral, não nos sobrepomos essa função que não é nossa. Portanto, o Conselho Geral, como todos sabemos, é um órgão estratégico, naturalmente, da universidade, e com isso nós apenas queremos ajudar também na construção, enfim, no espírito crítico e colaborativo que os membros que vierem a ser eleitos integrarão, portanto, este órgão. Ora, isto passa precisamente pelo nosso, enfim, pelo nosso grande objetivo, que é, como está a ser neste momento projetado, queremos um ambiente académico onde haja pluralidade de ideias e, sobretudo, participação de todos. É por isso que o nosso lema insiste muito na questão da pluralidade, portanto, das várias opiniões. Não há aqui opiniões nem grupos contrários. Pode haver opiniões diferentes, mas todos esses contributos são importantes e também é importante que todas e todos se sintam valorizados no seu, portanto, na sua comunidade à qual pertencem e à qual nós muitas vezes dedicamos mais do que à nossa própria casa, porque é o nosso local de trabalho. Portanto, é isso. Uma pergunta: quem somos? E arranjamos para esta parte da nossa exposição uma fotografia completamente desordenada. Não é porque fomos desordenados ou desorganizados, mas é precisamente para ilustrar que não temos aqui lugares de, enfim, de maior ou menor destaque e hierarquia. Somos todos, tanto o primeiro efetivo como o último suplente. Portanto, é esta ideia que nós queremos aqui transmitir. Somos um grupo diverso, portanto, também plural. Alguns de nós com menos experiência na Universidade Aberta, mas com experiência noutras instituições e no mundo académico.
outros colegas com muita experiência dentro da Universidade Aberta, outros colegas com menos experiência em atividades do Conselho Geral, mas muita experiência na própria Universidade Aberta. Portanto, há aqui, enfim, um contributo de diversas vozes em que nós temos um pacto, se assim me permitem, que é o seguinte: independentemente, isso caberá aos eleitores, do número que vier a ser eleito da nossa lista, nós manteremos sempre o contacto entre todos, porque o projeto é comum. E mais, esse contacto será sempre extravasado para o resto da comunidade que não tenha assento no órgão, mas que deve ter uma voz. Só assim faz sentido aquilo que há bocado nós colocávamos. Todas e todos sejam valorizados e valorizadas de forma plena. Ora, o que nos move? Ora, o que nos move é, enfim, dois princípios que assentam muito na nossa própria noção do que é uma universidade. Uma universidade como um espaço de teses e de antíteses. Reparem, é isso que até nós nos nossos alunos queremos incutir, o espírito crítico. Portanto, o espaço universitário é um espaço por excelência de debate, em que não necessariamente todos temos de estar de acordo. Portanto, aqui um espaço dessas e de antíteses no seu sentido mesmo filosófico do termo, e com uma participação ativa e, sobretudo, com uma participação de transparência, onde, claro que os interesses individuais de cada um, todos nós temos naturalmente a nossa individualidade, mas onde essa individualidade concorra e opere para o bem comum. E depois, naturalmente, uma universidade que se quer aberta, sobretudo aberta ao país, aberta ao mundo, com convicções de uma governança participada. Portanto, este órgão pode, mais adiante já lá chegarei, pode contribuir e deve contribuir para que todos os colegas, todas as colegas, sejam chamados e chamadas a participarem nessa governança que é da responsabilidade, em última análise, de todas e de todos. No fundo, que universidade queremos? A ideia da nossa lista, claro que nós estamos aqui a representar um corpo de professores e de investigadores. O Conselho Geral constitui-se, como todos sabemos, por outras componentes: estudantes, funcionários. Portanto, a nossa ideia passa muito também pela articulação entre todas as componentes que envolvem a própria universidade. Desde logo, os estudantes são o objetivo primeiro e último da nossa razão de existência enquanto professores. Os funcionários, técnicos, que cotidianamente partilham connosco os nossos próprios afazeres académicos, são fundamentais. E, claro, os nossos colegas, professores, investigadores. Penso que todos estes subgrupos que constituem um grande grupo têm sempre, ou podem sempre, acrescentar algo às suas próprias valências. Portanto, num interesse naturalmente comum da universidade. Afirmei há pouco, aliás, eu vou utilizar o plural e não é majestático, afirmámos há pouco que o Conselho Geral não é um órgão executivo, mas sendo um órgão estratégico, parece-nos que faz sentido assumirmos perante os eleitores, confiar em nós, obviamente, alguns compromissos. Qual é, no fundo, a nossa visão? É que este Conselho Geral, o próximo Conselho Geral, 2025-2029, seja um órgão inclusivo, transparente, participativo, com uma diversidade de ideias. E que, naturalmente, defenda um ensino de qualidade,
apostando na inovação pedagógica, também em sintonia com os próprios desafios da sociedade digital. Reforce o papel da investigação científica, porque, queiramos ou não, somos uma universidade com especificidades muito próprias, mas a área da investigação científica é uma área fulcral, é o coração de um sistema universitário, portanto, estaremos muito atentos a essa questão. Também termos esta inclusão passa precisamente pela aceitação da própria diversidade cultural, uma consolidação de uma educação aberta à distância digital, mantendo sempre padrões elevados de excelência e de acessibilidade. E aqui entra a primeira palavra do nosso tema, a excelência. Nós já somos excelentes, mas obviamente nós queremos sempre a maior excelência possível. Portanto, a excelência, no fundo, é um princípio que caracteriza a nossa missão, como caracteriza a da outra lista, a candidata, como caracteriza todos os membros de uma comunidade, que é querermos sempre uma universidade o mais excelente possível. E depois, naturalmente, que uma visão importante é ajudarmos numa promoção de acesso livre e universal ao conhecimento produzido, respeitando os valores de abertura e da colaboração. Mas há valores, há princípios que orientam naturalmente a ação de um grupo. Nós elegemos estes. Poderíamos ter arranjado outros, mas foi estes. Pluralidade e democracia, portanto, transparência e governança participada. Eu aqui sublinho muito a questão da governança participada, que já tive ocasião de ter esta intervenção na mesa redonda que fizemos na sexta-feira e que me coube falar um pouco disto. É importante que todos se sintam mais novos, mais velhos, todos se sintam pertença, porque todas as opiniões são válidas, porque todos os contributos são uma mais-valia para a instituição, porque todos temos experiências diferentes. Excelência e mérito, isto é transversal a qualquer sistema universitário. Sustentabilidade e inclusão. A internacionalização. A nossa universidade é aberta e, portanto, tem mesmo que ser aberta, e as atividades de cooperação e de internacionalização são importantes, e naturalmente que tentarmos promover alguma desburocratização de processos que, por vezes, devido, enfim, a uma maior carga burocrática, nos podem retirar tempo para outras funções, nomeadamente de investigação e de docência. Se os colegas repararem, o anexo 82º do RGES, do Diário da República, portanto, 74/2007, elenca um conjunto de funções inerentes ao Conselho Geral. Umas, naturalmente, como a aprovação de planos estratégicos, são apresentados ao Conselho Geral pelos órgãos reitorais. Por isso, eu dizia que é importante que os conselhos gerais sejam órgãos que, de facto, se corresponsabilizem nessa construção, nessa verificação, e depois também há um ponto que é, no ponto 2, a linha B, uma das funções do Conselho Geral é aprovar as linhas gerais de orientação da instituição no plano científico, pedagógico, financeiro e patrimonial. Significa que não somos nós que as fazemos, mas aprovamos. E, portanto, passarei agora a explicitar nestas linhas aquilo que efetivamente nós gostaríamos que a nossa universidade viesse, no fundo, a caminhar. No plano científico, desde logo, portanto, reforçarmos a política de investigação da UAB, passando quer pela afirmação contínua dos centros de investigação existentes na universidade, como dos polos aqui existentes e extensões, e, portanto, no fundo, essa parte é fundamental para a afirmação do domínio científico da instituição.
Claro que isto se prende também com alargamento de redes científicas, tanto redes europeias como redes de outros países, como dos países de língua oficial portuguesa. Torna-se fundamental o aumento do número de investigadores, fomentarmos a mobilidade de docentes, de investigadores, de funcionários, de estudantes e promovendo também sempre uma cooperação, que esse é um dos desideratos da própria Universidade Aberta, uma cooperação efetiva tanto com os países de língua oficial portuguesa, mas também com públicos não falantes de língua portuguesa e continuarmos a apoiar, que é algo que está em curso, aquela filosofia da ciência aberta, portanto, no que respeita à partilha e disseminação das atividades científicas próprias de uma sociedade hoje de conhecimento. Um aspecto que nos pareceu muito importante e que vai ser transversal ao plano científico e ao plano pedagógico é que a universidade atual mudou muito. E, portanto, o saber é muito mais participativo e participado, e, portanto, as apostas também têm que ser muito na criação de projetos transdisciplinares. Portanto, um diálogo, digamos assim, entre as várias áreas do saber da universidade e uma outra proposta, para além, claro, da ligação da OAB a entidades público-privadas, para darmos também, efetivamente, um sentido maior às unidades de investigação e desenvolvimento e consultoria, temos uma proposta da criação de um Research Hub participativo. Depois, no debate, poderemos falar mais um pouco sobre este Research Hub. Plano pedagógico. Claro que tentaremos sempre apoiar uma aposta no robustecimento das plataformas móveis de aprendizagem, hoje tão importantes, na promoção da inclusão dos estudantes. Eu sei que está a ser feito, nós sabemos que está a ser feito um caminho nesse sentido, mas é importante cada vez mais darmos, de facto, uma resposta imediata, nomeadamente esta inclusão passa também pelos alunos com necessidades educativas especiais, e já agora relembro que há poucas semanas houve até um debate em que participou o Sr. Vice-Reitor José Salles e o Sr. Vice-Reitor Diogo Casanova, e que apelaram à questão do abandono escolar. Portanto, todas estas coisas da inclusão devem ser bastante monitorizadas, porque o próprio abandono escolar é um problema transversal a todo o sistema universitário, portanto, português. E, claro, esta inclusão de estudantes passa também, naturalmente, por facilitar bolsas e condições de equidade digital, que às vezes nem sempre estão, enfim, completamente salvaguardadas, naturalmente, com isto também, reduzirmos as desigualdades sociais e digitais dos próprios estudantes. Claro que o grande objetivo será a defesa de uma oferta formativa inter e transdisciplinar, em que essa oferta pedagógica, naturalmente, seja assente na diversidade, no desenvolvimento das competências e das dinâmicas da sociedade atual, das dinâmicas societais, no fundo, com uma promoção da inclusão e de acessibilidade. Plano financeiro. Pois é importante a promoção de debates que capacitem os serviços da universidade para a angariação de verbas próprias. Cada vez este é um aspecto mais importante. Os orçamentos do Estado às vezes não dão, naturalmente, para cobrir todas as despesas e, portanto, é importante todos ajudarmos a universidade nessa captação de verbas, nomeadamente promovendo, reiterando, impulsionando um próprio diálogo consistente entre a universidade e o tecido empresarial e social, não só da região, mas como do país. E, portanto, através também do próprio incentivo aos processos financeiros, como pagamento de propinas, gestão de bolsas, para reduzir custos administrativos e, claro, apoiarmos sempre
uma política de preços acessível para cursos de curta duração e programas de formação ao longo da vida. A formação ao longo da vida é também, como sabemos, uma das marcas da Universidade Aberta e por isso acho que temos que estar também a apoiar esta política, nomeadamente na promoção de descontos para antigos estudantes ou para grupos-alvo que a Universidade identifique como prioritários. Plano patrimonial. Todos sabemos que a Universidade, sobretudo o Palácio, não é? Precisa de obras, portanto, os membros desta lista que vierem a ser eleitos estarão atentos, naturalmente, e a ajudar a equipa reitoral a recorrer a fundos comunitários para ou a criação de um polo mais modernizado da Universidade, quiçá, ou para a recuperação deste espaço belíssimo que é o Palácio Ceia e, portanto, também colaborarmos nas próprias reavaliações dos clãs que são importantes para esta universidade, em consonância com as opções estratégicas da própria UAB. Comprometemos-nos, sobretudo, a assegurar o quê? Uma universidade livre, uma universidade exigente, naturalmente. Os tempos que nos esperam são tempos difíceis. Uma universidade relacional, mas uma universidade que mantenha sempre a sua identidade. E a Universidade Aberta tem uma identidade muito marcada. Essa identidade deve ser sempre reafirmada, tanto no plano nacional como no plano internacional. E, portanto, a nossa atividade será, para os que vierem a ser eleitos, um contributo para uma instituição universitária que nós consideramos que se quer plural. Seria demagógico dizer-vos que não queremos o vosso voto. Queremos o vosso voto, não queremos a todo custo. Leiam o nosso programa. Se acharem que somos merecedores do vosso voto, muito agradecemos. Se acharem que não somos merecedores, amigos e amigas na mesma, reiteramos, todavia, que cada voto deve ser livre e apelamos ao voto em nós apenas porque consideramos que somos uma voz livre, participativa e plural. E, portanto, tudo isto é pela universidade e, a partir do dia das eleições, os que vierem a ser eleitos, tanto de uma lista como de outra, farão parte de um órgão sem contradições, sem inimizades, com teses e antíteses das ideias que cada um defende, mas estou certo que sempre para o bem da universidade. É esse o nosso espírito, é esse o meu compromisso pessoal, é esse o nosso compromisso. Muito obrigados, em nome da lista, a todos